Quero começar essa palavra, esse clima que nós estamos já vivendo. Há uma presença manifesta nesse lugar. Amém? Essa é uma canção, só que está em forma de poema. Que o Senhor seja louvado com esta palavra. Mandei para a pastora Mara, mas não deu coragem de cantar, né, pastor? Olha só que interessante, que lindo, que o Senhor receba. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo. É a Bíblia que diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse, do céu nós ainda somos cidadão. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Aleluia! Aplauda, povo mais feliz da terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba, Senhor. Pode assentar-se, queridos. Você que está em casa, fique à vontade, mas fique em reverência. Ontem na nossa celebração de Inspire, Patrick trouxe uma palavra poderosa, foi demais. E vou falar algo que eles quase falaram ontem, né? Você que está aqui presencialmente, sinta-se em casa. E você que está em casa, sinta-se aqui. Porque há uma presença poderosa no meio, na comunhão do povo de Deus. A pastora Dilon estava ministrando hoje pela manhã, explicando que igreja tem que se ajuntar, famílias têm que estar juntos. Apesar da pandemia, com todos os cuidados, estamos aqui. Porque uma família não tem como cada membro da família morar em cada canto da cidade e ter o relacionamento apenas por lives. Lives é importante, tem sido útil nesse tempo, mas só assim não há relacionamento. Família é relacionamento. Por isso, muito obrigado por aqueles que já chegaram cedo hoje aqui, porque a lista está deixando gente de fora. Infelizmente, nos perdoe você que perdeu a viagem, mas nós vamos continuar nesse formato, em nome de Jesus, até que seja útil. Amém, queridos? Então quero compartilhar uma palavra poderosa do Senhor. É poderosa porque é do Senhor, graças a Deus, não é minha, não fui eu que inventei, mas quero falar sobre os cuidados com a vida cristã. Cuidados necessários com a nossa vida cristã. Cuidado com coisas tipo a religiosidade. Porque a religiosidade, o Luciano, acho que viu meu esboço antes, mas ele já abriu essa celebração com o texto muito importante que fala sobre isso. E termina falando sobre a verdadeira religião. Mas religiosidade, queridos, ela pode ser muito pior do que a própria imoralidade. Isso é muito grave. A religiosidade é algo tão perverso e espiritualmente tão venenoso, que o Senhor Jesus, quando nos ensina, através da sua palavra, Ele traz que a religiosidade é pior do que a imoralidade. E por quê? Porque diferentemente dos demais pecadores, os religiosos, apesar da aparência de piedade, é um pecador vacinado contra arrependimento. É mais fácil alguém que nunca entendeu sobre a verdadeira religião se arrepender genuinamente do que um religioso. Jesus está falando, e a Bíblia mostra isso. Jesus falando que se Sodoma e a cidade de Gomorra tivesse acessado aquilo que Jesus levou, o seu ministério, a pregação de arrependimento, porque o ministério de Jesus, a primeira palavra que ele diz é arrependam-se, quando ele começa a pregar. E ele diz que se essa cidade tivesse tido a oportunidade, talvez existiria até hoje, porque os judeus, ou seja, os religiosos, o povo escolhido da época, não aceitou.
Onde está isso? Mateus capítulo 11, no verso 23 e 24. Jesus diz assim: você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Ou seja, você quer ir para o céu, mas você vai para o inferno. Se os milagres em que você for realizado tivesse sido realizado em Sodoma, ele teria permanecido, a cidade, teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Cafarnaum, lugar onde Cristo operou tantos milagres, terá juízo mais rigoroso do que Sodoma. E por que isso? Jesus explica na palavra. Porque diante dos milagres com que Jesus operou, os piores pecadores teriam a chance e a possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, por mais terrível que seja, é um pecador vacinado contra arrependimento, por conta da religiosidade. É isso que a religiosidade faz, queridos. Ela bloqueia os pecadores contra o arrependimento. É algo terrível. Ela promove um senso de justiça própria, por conta do faz de conta, baseado na sua vida aparentemente piedosa, e essa vida acaba sendo cegada para ele mesmo, a sua real condição espiritual. Faz de conta que faz as coisas, faz de conta que entendeu. Pastor, estamos vivendo um tempo diferente, muito bom na igreja, e isso é verdade, mas nós precisamos também cuidar para que não caiamos nessa rotina. Não viemos a não nos acostumar com o que é sagrado. Deus está batendo nessa tecla. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia. Então geralmente a gente cai quando está se achando demais. Em outro momento, o próprio Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos da sua época. Uau, isso é forte. Mateus capítulo 21, a partir do verso 28. Ele diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Pai e mãe, você tem algum adolescente ou com um filho que já disse isso para você? Eu não quero, estou sem vontade. Mas depois mudou de ideia, quando você pegou o cinto, provavelmente, e foi. E o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Se você, na condição de pai, tivesse esses 2 filhos, qual que você consideraria? E essa foi a pergunta de Jesus, que obedeceu. O que disse não quero, mas foi? Ou o que disse sim, Senhor, mas não foi? Mais uma vez nós estamos vendo, de novo, Deus batendo nessa tecla, que a vida com Deus é prática. Então não adianta só falar, porque a atitude desses filhos demonstra algum povo. Mas o texto continua: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus perguntou. O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então nós precisamos estar atentos para não agir como religiosos, como os fariseus da época, do dia de Jesus, para não sermos esses religiosos e não nos comportar apenas como alguém que é bom, com ar de piedade, e com isso encobrir a desobediência. Por que, pastor, desobediência? Porque você sabe o que é para fazer. Deus já te disse o que é para fazer. Dos 2 filhos, quem mostrou ser obediente? O que fez ou o que disse que ia fazer? A resposta está no próprio texto. Então, mais uma vez, provando que essa vida cristã precisa de uma prática. Aquilo que você aprendeu, coloque em prática. Jesus compara esses 2 filhos com 2 grupos distintos. Os fariseus, um grupo religioso dos mais rigorosos dentro do judaísmo na sua época,
E os pecadores que espiritualmente e até socialmente eram os rotulados da pior maneira: os publicanos, cobradores de impostos, prostitutas. E ele fala que esse último grupo era mais fácil de entrar no reino do céu do que os religiosos. Então o que a gente conclui com isso? Para cuidar com a religiosidade e com a imoralidade, não precisa nem falar sobre isso, que não adianta nada passar horas dentro da igreja, frequentar todas as reuniões de células, ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Assim como o filho que disse sim, Senhor, mas não fez, dizendo sim para Deus para tudo que faz, vamos no movimento, vamos na onda, mas daí no particular fala assim: quer saber? Não vale muito a pena, é muito sofrido. Olha esse povo que faz isso, parece que eles não vivem, e fica razoando: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer algo que eu não quero, que não me dá prazer? Porque nós temos que matar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E ainda fala assim: mas há líderes que estão fazendo isso, há pastores que estão fazendo isso, e num nível mais agressivo ainda, fala, eles são pagos para isso. Uau! Então a aparência de obediência não está entre os pecadores, a aparência de obediência está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência não está sobre os religiosos. Misericórdia dessa palavra. Religiosidade, queridos, o que é ser religioso? Precisamos desmistificar isso. Às vezes você está em casa a primeira vez que ouve uma palavra dessa forma, mas nesse momento que nós estamos vivendo, assim, de inversão de valores, está na moda agora inverter os valores, né? Valores morais, valores éticos, valores familiares, em detrimento daquilo que o povo acha que deve ser feito. Sempre quando vai fazer a vontade do povo, em geral, a coisa dá ruim, as coisas dão erradas. A Bíblia vai mostrando isso. Mas tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A pergunta é: qual Deus? Se Deus está escrito em letra minúscula, eu garanto. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, misericórdia, a voz de Deus está na palavra dele. Amém? Então nós não podemos viver desta aparência. Então, com essa inversão de valores, estão querendo, atacando, invertendo aquilo que a Bíblia diz sobre a verdadeira religião. O texto foi lido, Tiago 1, todo a partir do verso 9, mas o verso 27 de Tiago capítulo 1. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a religiosidade. Então, diferente da religião, a prática de uma vida de devoção, obediência, isso não é ser religioso, isso é seguir a religião, ter seu momento devocional. Porque chama de religioso, sabe quem? Aqueles que não bebem, aqueles que não fumam, aqueles que não dançam, aqueles que não escutam música profana. Eu ia falar funk, a pastora falou que não era para falar, mas agora já foi. Música profana, que não sai transando com qualquer um, com qualquer coisa. Esse é considerado os religiosos, porque está numa redoma onde não vive, né? Lá um pouco lá atrás ainda não podia nem se jogar bola em algumas religiões, que era coisa do capeta. Televisão era a caixa do Satanás dentro de casa. Então ficavam colocando esse tipo de coisa, que quem é separado, santificado, é religioso. E na verdade Deus procura esses que se afastam disso, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, em obediência a Deus. Deus está procurando esses verdadeiros cristãos, que tomam a sua cruz e seguem a Ele. O que é tomar a sua cruz? É deixar as tuas vontades. Porque se você fizer a vontade da carne e da sua alma, não tem limite. As pessoas que se entregam a essa vontade, elas literalmente estão partindo mais cedo, estão se tornando aperitivo para o diabo. Pastor, essa palavra é muito forte, mas a palavra está dizendo, a palavra de Deus.
que aqueles que não estão em Cristo vai estar onde? Não tem uma terceira opção. Ou você está em Cristo ou está com o outro. Amém? O problema desses que cultivam essa aparente devoção de forma exterior, sem a paixão interior, está em duas coisas terrivelmente danosas para a relação com Deus: a justiça própria e o orgulho. O que a palavra diz sobre isso? Podemos destacar Lucas, capítulo 18, verso 9. Pode colocar, por favor? Lucas 18, 9. Falando desses que têm justiça própria. Olha só o que o texto diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 pontos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha que oração top. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O homem era justíssimo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será... Bem conhecida essa frase. Não temos justiça própria. Imaginar que isso é possível é um grande engano. Engano do inimigo, engano da nossa mente. A palavra de Deus afirma que todos nós, com a nossa justiça, somos como imundos. Isaías 64, 6 diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Muitos aqui já sabem, já estudamos sobre isso. Mas trapos de imundícia, trazendo para a atualidade, nada mais é do que um absorvente usado. Não serve para mais nada. Nossa justiça não serve para nada. A Bíblia está dizendo: nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. Ou seja, foi justificada na cruz de Cristo. Quando Ele morreu na cruz, Ele justificou. Aí por isso nós podemos ser justificados. No que diz respeito ao orgulho, queridos, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Esta é a razão porque a Bíblia diz com ênfase, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie disso. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 está falando disso. 1 Coríntios 1, 29 diz: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, não é por mérito próprio. E no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. O orgulho e a vanglória, queridos, serão evitados mediante a um contínuo quebrantamento e reconhecimento, no quanto nós dependemos de Deus para tudo. Tem áreas da sua vida que você acha que pode dominar. Para tudo. Para tudo você precisa de Deus, até para viver a vida cristã. Nós precisamos de Deus. Então precisamos ter esse cuidado com a nossa vida cristã. Cuidado para com o nosso viver, para que nós possamos ser a mensagem de Deus, para nós podermos viver pregando, ou pregar vivendo, na verdade. Há uma diferença entre pregar vivendo e viver pregando. A pastora ministrou sobre isso. Entre ter uma mensagem e ser uma mensagem. Parece muita pretensão do ser humano, parece muita pretensão de alguém querer ser a própria mensagem. Mas é isso que a palavra está dizendo. Então alguns até se tornam pregadores de Cristo, fala dele, fala dos seus feitos, fala dos seus milagres, mas na sua vida, na prática, você não vê esses sinais. Outros demonstram isso por meio da sua vida e dispensam até mesmo palavras. Nas atitudes, na forma de viver, na forma de andar, na forma de vestir-se. Mostramos
que somos diferenciados, que somos separados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: semelhantemente vós mulheres sede submissa a vossos maridos, a vossos próprios maridos. Só queria abrir um parênteses aqui, não precisa ser submissa a marido do outro, tá? Só o seu. Para que também, se algum deles não obedecer à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres, considerando sua vida casta em temor. O que esse texto está dizendo? Até parece que eu vou falar de casamento. Que muitas das vezes nós deveríamos falar de Jesus só depois que o nosso testemunho, que a nossa própria vida chamasse a atenção para alguém. Não sei se você já teve essa experiência de alguém falar assim: tem algo diferente em você, essa alegria não é normal. Essa notícia que você recebeu era para estar derrotado, mas você está de boa. O que é isso? Né? O testemunho do pastor Eibe é muito top. Os viciados falavam assim: me dá dessa parada aí, porque essa alegria aí é só para quem está chapado, não existe no mundo de quem está oprimido. Essa é a vida com Deus. Amém, queridos? 1 Pedro 3, no verso 15, no mesmo texto, Pedro também ensinou sobre isso. Antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Uau! Está preparado para isso. Quando perguntarem, fala: por que você é tão feliz? Por que você está tão alegre? Isso mostra que você está sendo a mensagem. Que o poder de Deus, que o Espírito Santo haja na sua vida, para que você viva esse tempo, viva esse momento, para que nós sejamos tudo que Deus quer que nós sejamos. Tudo e toda está muito, muito, muito latente nesses textos aqui, porque tem a ver com tudo. Daí você pensa naquela área que está ruim, inclui ela também. Naquela que está muito boa, que você está satisfeito, essa também. É tudo, queridos, tudo na nossa vida. Uau! Pois Deus nos desenhou ou nos designou para sermos isso. Sermos o quê? Testemunhas eficazes. Dar testemunho. Estamos falando muito sobre isso também. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus é que nós vamos romper na vida cristã de forma vitoriosa e frutífera. O fruto do Espírito em nós. E quando isso acontecer, nós vamos compartilhar com os outros daquilo que nós temos vivido. Então, seja prática daquilo que nós temos experimentado. O poder de Deus agindo em nós. De forma individual, mas no coletivo, mas também individual. Nossa experiência com Ele. Os seus sinais na nossa vida. Vou te dar uma notícia atualíssima. Às vezes me pergunta: pastor, como é que está? O que tem para hoje? Como é que está hoje? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Essa é a melhor notícia que você pode dar. Ele é o mesmo, Ele não muda. E se Ele não muda, aquilo que Ele fez no passado pode se fazer de novo no presente. Quando nós tivermos essa fé ativada juntos, uau! Então ser testemunha. Então isso nós temos que cuidar também na nossa vida cristã. Cuidar para que nós possamos testemunhar aquilo que nós provamos, que Deus derramou sobre a sua vida, que Ele já colocou na sua vida. Não é para ficar guardado, não é para experiência, não é para você escrever livro, ficar chorando, emocionado, lembrando disso. É também, mas o objetivo principal é para que você compartilhe, para que você seja a mensagem. Uau! Então testemunhar. Quando Jesus libertou, aqui um exemplo bem claro, o endemoniado lá, o gadareno, lembra disso? Que ele chegou lá e, eu gosto muito dessa passagem, ele chega na situação, e aquele homem que estava numa situação terrível, com legiões de demônios sobre ele, ele começa a gritar, falando: Jesus, Filho de Deus, por que você está aqui? Por que veio me incomodar? Jesus não fala nada.
E aí o próprio endemoniado começa a dar a sentença e falar o que é para fazer. Deixa eu entrar naqueles porcos lá, você conhece o texto. Deixa que a gente se vá e tudo mais. E Jesus só fala, vá. Jesus só fala, vá. E aí acontece o rebuliço lá. Os demônios entraram nos porcos, pularam do precipício, morreram afogados, né? Depois quiseram expulsar Jesus por causa disso, porque acabou com o comércio clandestino de criação de porcos que tinha lá. Mas o homem ficou totalmente liberto. Tomou banho, se vestiu. E aí ele pede para seguir Jesus, lógico, receber uma bênção dessa. Essa experiência com Jesus, deixa eu andar com o Senhor. E Jesus faz essa proposta, Marcos capítulo 5, no verso 19. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. É isso que é para falar. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Decápolis não é um bairro do lugar, não era apenas uma ilha, mas está falando das cidades gregas, 10 maiores cidades da época, as mais prósperas, as mais ricas, mais povoadas. Deus deu esse desafio para esse homem. Ele foi e pregou o evangelho que Jesus fez em todos esses lugares. Se você prestou atenção no texto, Jesus ainda não tinha sido pregado na cruz. E este milagre já serviu de testemunho de o porquê Jesus veio e para quê? Para libertar os cativos, para dar salvação, para trazer pureza sobre as pessoas. E esse homem abriu o caminho nessas cidades. Uau, isso é demais, isso é demais. Testemunho. Qual era o assunto que esse homem deveria abordar quando conversasse com alguém? A única mensagem que ele devia dizer é o que Cristo lhe havia feito e comunicar o que Deus fez em favor dele e que seria e é até hoje para cada homem, para cada ser humano, para todos quantos quiserem. Então, quando nós falamos, quando nós testemunhamos daquilo que nós provamos, o impacto é maior naqueles que nos ouvem. Isso é verdade. E isso é muito verdade. As pessoas a princípio vão atrás daquilo que você está testemunhando. Depois começa a caminhar com Jesus, porque você vai apontar para a cruz. E elas começam a ter suas próprias experiências. Nós vamos ter um encontro final de semana. Mas já estamos fazendo encontro há mais de 15 anos. Eu nem sei dizer quantos já. E quem passou por encontro pode testemunhar de algo poderoso que Deus fez na sua vida. Amém? Deus fez algo poderoso na sua vida no encontro? Fez algo depois do encontro? Porque senão terminava o encontro, a gente já podia ir para o céu. Não, ali é um start daquilo que Deus quer para nossas vidas. E se você ainda não fez sua inscrição, é um ótimo momento. Vai ser dinâmico, vai ser diferente. Um encontro como nunca tivemos antes. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje será sempre. E Ele é muito criativo para lidar nesse tempo, do jeito que estamos, nós nos colocarmos à sua disposição, para que Ele fale conosco. Você que vai fazer o encontro, você que está pensando se vai fazer, tem uma equipe de mais de 30 homens, jejuando 12 horas por dia, até o dia do encontro, orando 24 horas, alguns da equipe, para que esse encontro seja sobrenatural, para que esse encontro mude realmente a sua vida, para que você saia de lá com testemunhos vivos daquilo que Deus fez e faz. No Atos capítulo 4, versículo 33, Deus também mostra, esse capítulo mostra Deus honrando os testemunhos dos apóstolos. Olha lá, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Uau! Hebreus capítulo 2, no verso 4, diz: testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, sinais e maravilhas, alguns lugares o texto está dizendo, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com
a sua vontade com a vontade de Deus. É hora, queridos, de nós como igreja romper em sinais e milagres. Você não entendeu o que eu falei? Eu vou falar mais devagar. É hora de nós como igreja, estou falando só a igreja Ceifa, mas a igreja em toda a face da terra, ser a resposta e romper em sinais e milagres. Mas nós precisamos como cristão entender que Deus age individualmente. É muito importante isso, que você precisa ter essa experiência no individual, para quando nós nos juntarmos no coletivo, ninguém vai nos resistir como igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. É isso que a palavra diz. Então nós precisamos nos voltar ao Senhor em oração, do mesmo jeito que os apóstolos fizeram. Por que do mesmo jeito? Porque Atos capítulo 1 verso 14 está dizendo: porque Deus é o mesmo de ontem e é o de hoje, só mudou os personagens, que sou eu e sou você. A Bíblia não é um livro de história, de fábulas contadas, é um livro de coisas que aconteceram real. Ah, pastor, e o que vai acontecer lá em Apocalipse? Também. Creia nisso. O meu, o seu, nosso Deus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai triunfar no final. A batalha está ganha. Você já é mais que vencedor. Então não podemos viver como derrotados. E todos ficaram cheios. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Isso mudou? Conforme o Espírito nos capacita. Ele é o mesmo. Uau! Então serve para hoje. Fala com vontade, serve para hoje. É para hoje. É para agora. Aquilo que você está buscando, precisando receber do Senhor, é para hoje, é para agora. Outro cuidado com a vida cristã: cuidado para Deus não se tornar um amuleto. Isso também tem a ver com a religiosidade. Falamos aqui agora da geração de Eli, a geração de Davi. A geração de Eli perdeu a presença de Deus. 1 Samuel capítulo 4 diz que a arca do Senhor foi tomada. Eles deixaram a arca do Senhor ser roubada. E foi dito Icabode, que significa foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel, ou perdeu-se a glória. Icabode significa isso. Essa geração de Eli é a geração que perdeu a presença de Deus. Eles dedicaram tanto que chegaram ao ponto, decaíram tanto que chegaram ao ponto, dos sacerdotes, os filhos de Eli, se prostituírem na porta do templo, no lugar sagrado. Essa geração é um ótimo exemplo a não ser seguido. Maus exemplos também servem para nos ensinar. Essa é uma geração que deixou um exemplo muito grave e que não deve ser seguido. Por isso o Senhor julgou. Qual foi o motivo por qual essa geração perdeu a presença de Deus? Porque eles falharam em cultuar ao Senhor de verdade e queriam o Senhor apenas como um amuleto. Não buscavam o Senhor para adorar, não buscavam o Senhor por quem Ele era. O templo estava abandonado, o texto diz. O templo era em Siló. E as pessoas não mais buscavam, não mais queriam, não mais cultuavam. Não estavam interessados na casa de Deus e nem está diante da face de Deus. Muito menos adorar a Ele. Mas, contudo, olha só como que parece que tem coisas que não mudam. Na hora da dificuldade, eles queriam a presença de Deus, como uma espécie de amuleto para resolver os problemas. Israel saiu da batalha, encontrou a derrota diante dos filisteus. 1 Samuel capítulo 4, até o verso 3. Com medo de serem novamente derrotados, mandaram buscar a arca de Deus e trouxeram ao campo de batalha. Eles pensaram, nós estamos perdendo, sabe por quê? Está faltando Deus nesse negócio. Chama lá a arca de Deus, chama lá
o sacerdote, traz o pastor para orar que o negócio aqui está pegando. É mais ou menos o que eles estavam respondendo. E 1 Samuel 4, a partir do verso 4, diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Esses 2 meninos foram mortos. Eles estavam se prostituindo, e chega os bonitão carregando a arca como se nada tivesse acontecido. Estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Ou seja, aconteceu um terremoto. Os soldados ficaram tão alegres, tão felizes, começaram a gritar, que os inimigos ficaram com medo. Olha só, que voz de grande júbilo é essa do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios em toda sorte de praga no deserto. Até os filisteus já estavam com medo deles por conta de quem era o Deus deles. Mas eles mesmos não estavam cultuando. Eles mesmos não estavam acreditando nessa presença. Eles mesmos não estavam dando a devida importância para Deus. Por isso essa geração foi que perdeu a glória do Senhor. Olha só, e eles estavam tão abusados que eles apenas mandaram buscar. Eles não foram buscar. Traz a arca para cá, ou seja, podia ter dado um tempo naquilo lá e voltado, se arrependido, orado ao Senhor. Esse era o procedimento. Mas não, eles nem sequer foram lá e mandaram apenas buscar, como se Deus fosse um objeto ou algo para servir a eles. Uau! Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim aí, porque eu estou passando dificuldade, gente. Põe no grupo de oração lá, que o negócio está ruim. Irmão, mas você já orou sobre isso? Não, porque eu não tenho tempo. Vocês são pagos para isso. Isso é fato real, isso acontece, né, em outras igrejas. Porque nós oramos, buscamos, colocamos diante de Deus, apresentamos Deus para a pessoa, para depois apresentar a pessoa para Deus. E aí você escuta algo semelhante. E aí que está dizendo, tem Deus como um amuleto. Ou seja, o povo já tinha isso, os filisteus, de ter seus amuletos. Falaram, o amuleto deles é mais forte. Isso já tinha entrado na mente daquele povo, dos filhos de Deus. Estavam com essa coisa do mundo na cabeça, na mente deles. Então, nesses dias que nós estamos vivendo como igreja, há esse perigo. Estamos no meio de uma pandemia. Vamos nos apegar a Deus, porque se eu morrer, eu quero ir para um lugar melhor. Quem garante? Quem garante? Se você fizer de conta, e é Deus que vai julgar, nós não vamos julgar. Nós não temos nem como medir a sua intimidade com Deus. Mas você sabe do que nós estamos falando. Você sabe. Estamos deixando de adorar ao Senhor pelo que Ele é, para adorar Ele buscando o que Ele tem, o que Ele pode fazer. Isso, adorar ao Senhor pelo que Ele pode fazer, nos deixa muito parecido com os seguidores de Satanás. Uau! O diabo não tem seguidores pelo que ele é, porque ele não é nada. Ele não é nada. As pessoas pactuam com ele porque ele pode dar algo em troca. Aí eles vendem a sua alma em troca de fama, de fortuna, de coisas que são perecíveis. E entregam a sua vida aos desejos. E qual é o modelo bíblico? Qual é a atitude daquele que é um verdadeiro cristão que serve a Deus? Jó capítulo 2, versículo 9, diz que a mulher de Jó pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Você conhece a história. O homem perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as riquezas, ficou só com a mulher dele, e ela fala isso: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. E olha que é o posicionamento dele, Jó capítulo 13, verso 15.
e declarou o seguinte: Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante do Senhor. Uau! Esse é um posicionamento de um verdadeiro cristão. Essa deve ser a ênfase na vida de um verdadeiro cristão, de honrar ao Senhor, independente de qualquer circunstância. É de pessoas igual a Jó que o reino de Deus precisa, que nós necessitamos hoje. Pessoas que aprendem a buscar a Deus pelo que Ele é, que adoram a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer apenas. Uau! Existe esse tipo de pessoa. Eu pude ver, assistir, estar ao vivo, né? Quando recebemos a notícia de que Mariana havia partido. E a primeira atitude desse adorador, do Osiel, foi: Senhor, está doendo muito, mas eu te entrego. O Senhor deu, o Senhor levou. E aí depois que ele adorou, é que ele começou a chorar. Verdadeiros adoradores, em qualquer circunstância. Talvez você nem consiga imaginar uma circunstância dessa. A dor é forte só de pensar. Mas é isso que Deus procura. Então nós precisamos ter cuidado na nossa vida cristã, de ser uma geração igual a Davi e não igual de Eli. Quando falamos de Davi, nós pensamos em adorador. Pensamos em alguém que teve uma experiência muito forte, que diante de Deus, quando ele entendeu que a arca era a presença de Deus, ele fez de tudo para trazer. Errou no começo, mas corrigiu, porque ele não sabia, ele não ouvia falar da arca, e ele resgatou a arca da presença. Davi teve suas experiências daquilo que Deus faz, porque Deus estava com ele, ele matou um urso. Porque Deus estava com ele, ele matou um leão. Porque Deus estava com ele, ele matou o gigante. Porque Deus estava com ele, ele derrotou os seus inimigos. Mas tudo que Deus fez, ele viu que o que Deus era mais importante ainda. Essa é a geração de Davi. Experimentou tudo que Deus podia fazer. E se fosse na nossa vida, provavelmente você teria uma gratidão enorme. Mas ele sabia que o relacionamento com Deus era maior, mais profundo que isso. E por isso, ele é um exemplo. Ele adorava o Senhor pelo que ele era, e não pelo que ele podia fazer. Porque Deus é criador, queridos, de todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. O Senhor, o Deus sublime, excelente, o Pai celestial, amoroso Deus, cheio de bondade, cheio de benignidade, Ele é digno, só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele merece o nosso culto, Ele merece a nossa reverência, Ele merece a nossa devoção, e mais ninguém. Uau! Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque foi perfeito. A Bíblia nos mostra que ele não era perfeito, e todas as suas atitudes erradas estão declaradas na Bíblia. Mas ele tinha o coração conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia quando fazia a coisa errada. Ele tinha esse coração arrependido. Que diferença é essa geração de que Davi fez e de que Eli deixou que a glória fosse embora. Que nós sejamos a geração igual a de Davi, que a gente busque o Senhor em espírito e em verdade, não de modo interesseiro, não porque Ele pode fazer ou nos dar algo em troca, mas por quem Ele é, em toda circunstância. É na saúde, é na doença, é na pandemia, é na escassez, o que vier, seja o que vier, se nós estamos nele, a graça dele nos basta. Então já é hora de nós entendermos isso como igreja, que nós estamos chegando ao Senhor,
e precisamos estar nos achegando ao Senhor em adoração. Saber que a gente não veio para a igreja apenas para ouvir uma palavra, sabendo que a música é um louvor, uma devoção àquele que vive e reina, que é merecedor. Que a nossa vida seja um ato de adoração ao Senhor. Que nosso estilo de vida seja um ato de adoração ao Senhor. Pense nisso, meus queridos. Vivam isso. Nós precisamos ter essa experiência para que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Os princípios dele não mudam. Ele é fiel. Ele tem poder. Ele quer fazer. Só precisa do seu sim. Só precisa que a gente fuja da religiosidade, da imoralidade. Nós precisamos verdadeiramente viver o todo de Deus. Então, queridos, quem pode ter essa vida livre de religiosidade, de imoralidade? Quem pode ter essa vida prática em atos que agrada a Deus, livre da justiça própria, de orgulho? Quem pode ter isso? Quem pode ter a vida, parece pretensão, onde a sua vida seja a própria mensagem do Senhor Jesus? Uau! Quem pode ter isso? Quem pode ter a vida em obediência, sendo testemunha fiel do que Ele fez, do que Ele faz, continua fazendo? Quem consegue uma vida onde Deus é o motivo da nossa canção, da nossa adoração, e não um amuleto da sorte? Quem pode ter essa vida como fez Davi? Davi louvou ao Senhor. Para quem é isso? Quem pode viver isso? Essa é a pergunta. A resposta é: todos. Todos. Pastor, mas eu? Todos. Mas olha o tanto que eu já pequei. Todos. Mas será que na cruz tem para isso? Todos foram justificados. Todos quantos decidiram seguir o Senhor Jesus e amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, uau, de todo o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua razão, e amar o próximo como a si mesmo, uau. Esse texto está em Lucas 10, 27, diz que todos quantos quiserem. E se você que está em casa, se você está aqui, já decidiu isso, já diz que quer seguir o Senhor Jesus, mas essa noite é uma noite de oportunidade, de mudança de vida, de novidade de vida cristã, livre dessas amarras. Então eu quero desafiar você, que quer ser um desses que é todos. Jesus veio para todos, não tem distinção de pessoas. Se algum lugar disser que você precisa ser ou fazer tal coisa primeiro, para depois ser aceito por Jesus, não caia nessa. Porque Ele te aceita do jeito que você está. Ele te aceita do jeito que você é. Só que Ele te ama tanto que não permite que você fique assim. Por isso que nós melhoramos à medida que a palavra de Deus vai nos lavando, de glória em glória, de vitória em vitória, dia após dia, na renovação das misericórdias do Senhor e na novidade de vida. Essa é a vida que Deus tem. Se você quer essa vida, coloque-se de pé nesse momento. Se você que está em casa, se você que está me ouvindo em algum lugar, seja onde for, mude de posição, coloque-se de pé, coloque-se de joelho, fique à vontade. Se você está com pessoas que você confia, esse é um momento de Deus na sua vida. Que essa palavra faça efeito, entre no seu íntimo, no seu coração, faça morada, que você tenha essa vida cristã, livre de todas as amarras. E você, querido, que se identificou com alguma coisa que eu falei aqui e precisa se arrepender diante do Senhor, também coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Esse é um momento de arrependimento, porque só pessoas livres podem arrepender sem mascarar coisa alguma. Não fique pensando, o que o irmão vai dizer, eu já era para ser mais santo, se meu líder estiver me observando, meu discipulador, o que eu vou dizer para ele depois, porque eu já era para ter avançado nisso e continuo aqui precisando de arrependimento. Mais limpo, queridos, não é aqueles que se sujam menos.
mas é aqueles que se lavam mais. E se lava na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco dos meus irmãos, Pai, para que haja arrependimento, Senhor, nas suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor receba, Senhor, assim como eles querem receber ao Senhor, como único, suficiente Salvador, para que tenham uma vida próspera, para que tenham uma vida reta diante do Senhor, para que, como diz a tua palavra, decidam seguir ao Senhor, independente das circunstâncias. Pai, escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Pai, que o Senhor os perdoe, Senhor, e eles possam verdadeiramente viver esse arrependimento onde há mudança de vida, onde há transformação de vida, esse arrependimento onde é mudado o caminho, Senhor, em nome de Jesus, porque tua palavra diz que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e nada, ninguém vai até o Deus, ninguém volta ao Pai, senão através do Senhor. Pai, que a tua palavra que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que crerem, e eles estão crendo na tua palavra que foi ministrada, não venha perecer, não venha morrer, não vá para o inferno, mas tenha vida em abundância enquanto estiver aqui, e vida eterna quando partir para a tua glória. Eu profetizo, eu declaro junto com eles esta oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor, que você receba, viva essa palavra, dizendo amém, amém.